Olá, amigos pioneiros de Palmas. Chegou nossa hora, nossa entrevista com o nosso grande arquiteto, Valfredo Antunes. O homem que desenhou Palmas está aqui conosco. Vamos contar a história dele, vamos ouvir o que ele tem para contar sobre a sua própria vida. Olá, Valfredo. Tudo bem, Tênis? Muito bem. E você? Tudo bom, graças a Deus. Felicidades de você estar aqui. Período de chuva aqui na nossa capital sempre é bom, como né? chove. E é com muita alegria que nós te recebemos aqui. Muito obrigado. Esperando você contar a história de tudo sobre Palmas, desde o início. Nós sabemos que você, antes de existir Palmas, você já estava pensando nela. Mais ou menos. Eu posso dizer que eu sou acostumado com novas capitais, né? Que meus pais foram pioneiros em Goiânia. Meu pai e minha mãe chegaram em Goiânia em 1941 para 42. Goiânia não tinha 20 casas construídas. Moraram ali no centro da cidade, desenvolveram a vida, foram trazendo familiares. E eu convivi quando garoto, né, levado pelo meu pai, que era viajante, com o início de Brasília, a construção de Brasília. Eu cheguei a ver os alicerces do Congresso, os alicerces do Hotel Nacional, aquelas inúmeras caminhos que estavam sendo construídos em Brasília. E depois, a formação profissional e a oportunidade, a história, me deram esta incumbência de trabalhar junto com o Fernando Teixeira, o Chibio, na coordenação da concepção do projeto de desenho urbano aqui da cidade de Palmas, né? De certa forma, eu fico pensando que cada um tem alguns caminhos que são determinados em alguns lugares que a gente nem bem sabe aonde, né? Eu tive uma infância entre Goiânia e cidades do Sul. Eu fui estudar no ginásio, no Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, um colégio de formação muito adiantada para aquela época. Voltei para Goiânia para terminar o secundário, naquela época era clássico e científico, né? Fiz científico no Liceu de Goiânia, e logo fui para São Paulo para me preparar em cursinhos vestibulares e ingressei na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mackenzie. Trabalhei com algumas coisas lá para me sustentar, a mensalidade era cara, eu tinha que ajudar meu pai. E, em função de negócios do meu pai, eu tive que interromper o curso. Passei um pouco por Brasília, pela Universidade de Brasília, consegui respirar lá todo aquele clima da UNB, do curso de arquitetura, que era da capital federal. Acabei me matriculando para terminar o curso na Universidade Católica de Goiás, na Faculdade de Arquitetura. Logo depois de graduado, ali por 1906, eu me graduei em 73, me graduei atrasado. Na realidade, eu fiz um trabalho de graduação que não foi aceito pela universidade, porque era um trabalho escrito sobre o trânsito, o tráfego, o problema de movimentação em Goiânia. Depois de um ano é que o conselho da faculdade resolveu aceitar o meu trabalho de graduação, me conferiu o grau, e aí por 75, 76 eu fui convidado pelo governador Irapuã Costa Júnior para um cargo público, que era para instituir e fazer funcionar o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Goiás. E nesse cargo eu tomei um contato mais profissional, mais direto com a escala do planejamento urbano. Isso me incentivou a fazer um mestrado. Eu saí do país, fiz um mestrado na Escola de Economia da Universidade de Londres, mas um mestrado em planejamento regional e urbano. Quando eu voltei, trabalhei na Prefeitura de Goiânia, fui secretário, depois trabalhei no governo federal, em alguns postos de relevo, no Banco Nacional de Crédito Cooperativo. E, por fim, num desses momentos em que eu estava mudando de atividade, eu tive a oportunidade de me encontrar com um grupo de pessoas. Isso até foi através, naquela época, de quem veio a ser senador, que foi o João Rocha Ribeiro Dias. Era muito meu amigo, amigo de amigos meus. Eu já conheci o Siqueira Campos, que eu tive um tio chamado Albérico Antunes de Oliveira, que foi deputado muitos anos pelo Amazonas, que me apresentou o Siqueira Campos quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, no Congresso Nacional. Naquela época eles estavam construindo o anexo do Congresso Nacional, havia falta de gabinetes e meu tio dividiu o gabinete com o Siqueira Campos quando foi eleito pela primeira vez.
Eu fui lá e visita meu pai, já o conhecia. Depois eu estive com ele quando ele era do PSD, quando eu estava no Poder Público de Goiás, também me encontrava sempre com ele. E através do João Rocha, com a criação do Estado, a consolidação do Estado, nós tínhamos um escritório que era um dos poucos, talvez o único especializado em planejamento urbano em Goiânia, e o Siqueira nos convidou para participar do processo da capital. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Uhum. Como foi que o Siqueira chegou para você? Você já tinha alguma noção que ele ia fazer esse convite para você? Então, isso aconteceu ao contrário. Eu trabalhei na campanha, no movimento que resultou na eleição dele para aquele primeiro mandato de 2 anos. E estava capitaneando esta situação o índio Artiaga, índio do Brasil, Artiaga Lima, que tinha sido prefeito de Goiânia, com quem eu tinha muito contato. E nos ocorreu conversar com Siqueira que havia uma disputa para saber onde ia se instalar a capital do Tocantins. Alguns segmentos militares ligados ao governo federal queriam que fosse em Araguaína, para estar mais próximo de problemas da Calha Norte. Outros ligados à história do Estado queriam que fosse Porto Nacional, que tinham, é claro, uma relevância histórica muito grande. Muitos defendiam que fosse em Gurupi, porque o Gurupi tem uma posição central e representaria todo o movimento do agronegócio. Então, havia movimentos sociais e políticos em disputa para a instalação da capital. Então, nós vamos entrar nos nossos comerciais e eu vou deixar para a seguir você contar tudo como foi a partir daí.